aqui e ainda foi criar um lugar para nós passarmos a eternidade do lado dele. Deus, aleluia. Tem amor maior do que esse? Não tem, né? Então, abra sua Bíblia aí. Vamos aprender um pouco mais sobre relacionamento com esse Deus de amor. Amém? E quando a gente fala em amor, a gente pensa em carinho, em afeto, em coisas doces, né? E nem sempre o amor é manifesto dessa forma. Hoje a gente vai ver a forma de manifestação do amor de Deus. Pode ser muito diferente daquilo que a gente pensa que é manifestação de amor. Mas é manifestação de amor. É o verdadeiro amor. Amém? Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Não vou falar a página, né? Você vai procurar aí. Livros proféticos da Bíblia. Vem logo depois lá dos livros históricos, os poéticos, né? Aí tem os proféticos, profetas maiores, profetas menores. Os menores são aquele difícil de abrir, né? O pregador já leu e aí você ainda está caçando. Os maiores são mais fáceis, tem Isaías, depois Jeremias, o segundo profeta maior. Você vai abrir em Jeremias 18. Isso, 18. Nós vamos ler do 1 ao 6, amém? Sobre o vaso do oleiro. Leamos. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aí, queridos. Oremos. Poderoso Pai, majestoso Deus, eis aqui os nossos corações, ó Senhor. Ansiosos por ouvir a Tua palavra, sedentos, ó meu Pai, do alimento que vem de Ti. Desejosos, ó Senhor, do Teu bálsamo que cura as nossas feridas e sara os nossos corações. Em nome de Jesus, venha nos visitar, vem falar conosco, Senhor. Assuma o controle, Senhor, a direção deste culto, meu Pai. Oh, Deus, eu não tenho nada para entregar ao Teu povo, mas Tu és poderoso e soberano. Toma os meus lábios, toma a minha mente, toma o meu coração. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade. Usa também, Senhor, as mãos dos intérpretes, ó meu Pai, e fala aos corações dos Teus filhos que ainda não o podem ouvir. Se Tu queres, ó Senhor, Tu podes abrir-lhes a audição agora, meu Pai. Oh Deus, eu creio no Teu poder e nos Teus milagres. E também Tu podes ressuscitar vidas aqui nessa noite. Faz como Tu queres, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor a Jeremias: Desce à casa do oleiro, porque eu falarei contigo. E quando a gente é chamado por Deus, ouve uma profecia, né? De repente alguém vem e fala: olha, digo para ti, né? O Senhor vai te usar, você vai ser uma bênção na mão do Senhor. Deus está te dando dons, Deus está te capacitando. E é do nosso ego já levantar, né? Inflar o peito e dizer: olha, eu sou uma bênção na mão do Senhor, o Senhor me chamou. E há muitos que, quando ouvem dizer que o Senhor o chamou, já imaginam o palco, né? Eu vou pregar em grandes cruzadas, eu vou pregar para multidões, porque o Senhor me chamou. Eu vou pregar no encontro dos Gideões missionários inclusivos da última hora. Eu criei um encontro novo, tá? Você vai lá, mas espera que o trabalhar de Deus pode levar tempo, né? Eu vou pregar para outras nações. Uma vez eu estava num culto e uma pessoa me disse: olha, Deus vai te levar para os 4 cantos da terra. E na hora eu pensei: vou subir no avião, né? E ó, missionária, glória a Deus, né? E aí houve uma época em que eu estava em casa sem igreja, tinha acabado de sair, né, da igreja onde me criei, uma igreja tradicional, rigorosa, né, e por não aguentar mais aquele armário apertado, você vai engordando, o armário não te comporta mais, né? Eu estourei a porta do armário, rompi com um monte de conceitos, entrei em crise com família e fiquei um tempo estacionada, porque ainda não conhecia essa bênção aqui, o chamado de Deus era para eu vir para cá. E aí fiquei lá estacionada, e quando eu estava me sentindo ninguém, uma pessoa falou: não, você está parada aí, você tem que fazer alguma coisa.
Você vai escrever, eu tenho um site, né, e evangelizo pessoas, eu quero que você escreva uma coluna no meu site, e você vai escrever aí, pelo menos quinzenalmente você tem que pôr um texto no meu site. E eu pensando, não tenho nem para mim, vou ter para alguém. Escrevi um texto lá, meio que despretensiosamente, mas falei alguma coisa sobre Deus. Passados alguns dias eu comecei, entrei de novo no site para pôr um outro texto. Tinham passado uns 15 dias e a pessoa me cobrou, hoje é dia de pôr texto no site. Eu falei, Jesus. E entrei, e quando eu vi no site uma pessoa lá do Tocantins, eu nunca fui no Tocantins, mas a pessoa dizendo, que bênção, eu li o seu texto e eu comecei a chorar, e Deus falou comigo de uma forma, eu nem atentei para a promessa de Deus. Passado mais um tempo, eu estava numa outra igreja, outra emissora, e eu estava orando, e uma pessoa lá de Salvador disse que ligou o computador, e antes de entrar para bater papo, para chat, abriu naquela página, porque alguém tinha insistido, olha, assiste o site daquela igreja, né? Ouve, assiste lá. E eu estava começando um culto que eu dirigia. Eu estava só fazendo uma oração, eu não preguei, eu só orei para começar o culto. E aquela pessoa mandou um e-mail para mim, pediu um e-mail lá para quem controlava o chat, eu tenho que falar com essa irmã, eu preciso falar com ela. Ele mandou um e-mail dizendo, olha, eu não te conheço, eu nunca tinha te visto, mas eu liguei lá só para passar o tempo. Enquanto eu estava abrindo a geladeira para ver o que tinha para comer, eu abri uma cerveja, comecei a tomar cerveja, vi que era só o que tinha na geladeira. Mas quando eu dei por mim, eu estava com o rosto no chão, chorando, ajoelhada, dizendo, Deus, eu quero você. Se você existe e veio aqui até Salvador, entra na minha vida agora, porque eu te quero. Aí naquele momento eu compreendi. Estar nos quatro cantos da terra, não precisa você estar num avião, não precisa você ser vista. Importa que a glória de Deus seja vista. Importa que o querer de Deus seja manifesto. É verdade, Deus. E aí quando Deus chama alguém, a pessoa logo pensa, né? Eu vou para o alto, eu vou subir. E com Jeremias, Deus falou, não, Jeremias, eu vou falar com você, mas é embaixo, desce, porque é lá embaixo, no pequeno, nos fundos, numa olaria, num lugar cheio de barro, num lugar sujo, num lugar onde ninguém quer estar, num lugar onde jamais você iria com o seu melhor terno. É ali que eu vou falar com você. Hoje Deus está te chamando, querido, desce, vem aqui no simples, vem aqui no lugar pequeno, vem aqui onde você talvez não tenha dado importância até agora. Vem aqui nesse lugar onde você ficou sabendo através de um panfleto e falou, deve ser uma igrejinha qualquer, né? É aqui que Deus te chamou, porque Ele quer falar contigo. Aleluia, vai à casa do oleiro, porque hoje Deus tem notícia nova para você. Amém. Aleluia, oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí, quando eu penso no oleiro, o oleiro, vocês sabem que é aquele artesão que trabalha de fazer barro, né? Materiais com barro, pode ser tijolo, pode ser bloco, mas podem ser vasos também, que é o nosso caso aqui. E aí a gente está falando de um oleiro lá na região da Palestina. Região onde há predomínio de deserto. Deserto tem o quê? Areia, né? Vocês já viram vaso feito de areia? Provavelmente não, vasos são feitos de barro, de argila. E aí, encontrar terra numa região desértica, terra própria para fazer barros, não é das tarefas mais fáceis. Dizem alguns historiadores que os oleiros de lá da Palestina, eles guardam segredos sobre os sítios onde eles vão encontrar terra. Alguns percorrem viagem de dias e noites para poder encontrar terra própria para fazer barro. E foi mais ou menos assim que começou a nossa história com Deus, né? Primeiro slide fala para nós aqui. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e des fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, você estava numa região longínqua, talvez num terreno baldio, coberto por entulho,
coberto talvez por lixo, por animais mortos. Talvez as pessoas passassem por você, olhassem e dissessem: esse aí não vale nada, daí não sai nada que preste, esse aí não serve para coisa nenhuma, né? Talvez alguém imaginasse que você servisse só para ser pisado, ou seja, é barro, só serve para ser pisado, é terra suja, perdida, não serve para nada, cheira mal. Aí Deus foi lá e falou: não, você está aí, mas você não é daí. Você pode estar escondido no meio do monturo, no meio do lixo, mas você não pertence ao monturo e nem ao lixo. Eu estou te chamando para sair daí, porque você não faz parte desse lugar. Não importa onde Deus foi te encontrar, talvez você tenha vergonha de dizer. Mas sabe o que mais? Como o oleiro costuma guardar em segredo o lugar onde ele encontra a terra, sabe o que ele fez quando ele te encontrou, quando ele me encontrou? No lugar sujo, no lugar da perdição, ele esqueceu. A palavra de Deus diz que dos nossos pecados Deus não se lembra, Ele joga no mar do esquecimento. Ou seja, você pode ter sido tirado do lugar mais feio do mundo, Deus não se lembra mais, e hoje Ele está dizendo para você: se esquece, porque isso passou, o tempo de cantar chegou, o tempo da novidade na tua vida chegou. Eu cheguei para mudar a tua história. Oh, aleluia. Aí o oleiro provavelmente encheu várias pás de terra e falou: está aqui, minha obra-prima. Porque é um artesão, quando vai fazer uma obra, Michelangelo mesmo, quando foi, perguntaram para ele: como é que você teve a inspiração para fazer a estátua mais conhecida, né? Que foi Davi. Michelangelo falou: foi simples, eu procurei pegar um mármore de qualidade, né? O melhor mármore possível. E quando eu olhei para o mármore, Davi estava lá dentro, eu só precisei tirar ele de lá. Ou seja, o artesão, quando vai trabalhar, ele olha para onde ninguém vê possibilidade, ele enxerga vitória. Onde ninguém vê sucesso, ele enxerga crescimento. Onde ninguém vê nada, não vê futuro, ele enxerga a glória dele se manifestando. Deus pode ter olhado para o pior lugar do mundo, mas Ele viu uma coisa linda chamada você, e tirou você de lá, porque todos tinham que ver a glória dele sendo manifesta na tua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas o barro não pode permanecer como está, porque senão não vira vaso. E aí, para que o oleiro consiga fazer vaso, ele primeiro peneira aquele barro, né? A sujeira mais grossa tem que sair de imediato. E é assim conosco também. Deus nos chama e a gente quer vir carregado de bagagem. Quer vir com todo o peso de imundícia, né? Ai, essa dor aqui é minha, meu trauma de infância, eu não abro mão desse trauma de jeito nenhum. Quando você largar essa carga aí, Deus vai poder ocupar o espaço que está sendo ocupado por lixo na tua vida. Você não é container para pôr lixo, você não é entulho para estar amontoando sujeira. Deus está mandando você se desfazer das coisas que são do passado. Deus está mandando você se libertar das coisas que vieram lá de outro tempo. Porque o tempo de Deus na tua vida vai começar quando você se libertar das coisas que você insiste em carregar, que não são de Deus. E aí o oleiro peneira aquela terra, e depois de peneirada a terra vai para uma cova. Passa para mim, Saulo, por favor. Tem a cova aqui pequenininha, tá? Não consegui uma maior. Mas a cova do oleiro tem 3 metros cúbicos de profundidade aproximadamente. E ali ele joga a terra que fica lá no fundo, joga a água e diz: agora tu fica aí, paradinha, descansando. Sabe aquela situação na vida em que a gente olha para um lado, não vê ninguém? Cadê meus amigos? Enquanto eu tinha dinheiro, eles estavam aqui. Enquanto eu estava dando festa, eles estavam aqui. Enquanto eu estava feliz, eles estavam aqui. Cadê? Sumiu todo mundo. Agora que eu estou na pior, eu não acho um amigo, vou ligar para eles. Ligo, estou viajando. Ah, estou ocupado. Ah, estou visitando meus parentes. Ah, estou cuidando de alguns afazeres. Ou seja, quando você precisa, não tem ninguém. Vou correr para minha família. Cadê minha família? Ah,
A gente te ama, mas você é gay. A gente ama você, mas não dá para ir na tua igreja, não. Muito diferente. É assim que funciona, né? Você é tão amado, mas o que você faz não é amado. Eu fiquei muito triste no dia da festividade da igreja, porque eu chamei meus familiares, eles disseram que estariam aqui, mas... E aí eu cheguei aqui e fiquei muito triste, chorei muito naquele culto. E aí Deus falou, seus familiares estão todos aqui, não faltou ninguém. Os seus estão aqui. Então a tua família está aqui, queridos. São esses que vão caminhar com você para o céu. Glória a Deus. E aí, você olha procurando família, também não tem. Corre para um lado, corre para o outro, não tem ninguém para te socorrer. Sabe o que significa isso? É o oleiro que pôs você na cova, e da cova não adianta você olhar para a esquerda ou para a direita, que você não tem outra visão a não ser para o alto. É Deus dizendo, olha filho, agora não adianta você tentar olhar para lado nenhum, porque a solução está aqui em cima, sou eu. O único olhar que você pode estender a não ser na cova é para mim. A única direção a correr é para mim. Eu estou aqui te esperando, eu estou aqui te olhando, eu estou aqui te observando, eu estou aqui te amando. Eu estou aqui torcendo para que você esteja pronto. Oh, querido, sabe o que significa a cova do oleiro? É Deus dizendo, aprenda a depender de mim. Eu quero ensinar você a depender de mim. Eu quero ensinar você a me enxergar no meio das tribulações. Oh, aleluia, as glórias a Deus. Oh, poderoso Deus. E sabe por que o oleiro põe o barro na cova? Porque depois de descansar alguns dias ali naquela cova, na umidade, na frieza, o barro fica mais maleável e resistente ao mesmo tempo. Porque se o oleiro formar uma bola de barro e aquele barro não for resistente, quando ele tentar amassar, em vez do barro ter forma, o barro vai se espalhar como se fosse areia. Então precisa dar liga. O barro descansado ali vai dar liga, mas ao mesmo tempo ele vai ficar resistente. Deus está te ensinando a se tornar acessível para o toque dele. Amém. A se tornar permissível a ele. A permitir que ele trabalhe em você. É ele quem tem que te moldar. É ele quem tem que te formar. É ele que sabe o melhor ponto para levar você. Só que você também tem que ser resistente à voz do inimigo, que insiste em dizer, não, igreja hoje não, vai curtir com o pessoal, né? Vai no show da Beyoncé, vai passear, né? Hoje pode, hoje você está aqui, tudo bem, tá? Eu vi as fotos lá, curti e tal. Se fosse na sexta show, eu também ia. Só para ver quem estava lá, né? Para poder falar contar depois, né? Falar, o que você está fazendo aí que não está na igreja. Mas você tem que ser resistente às coisas do mundo, ao pecado que te assedia de tão perto, a todo embaraço. Então estar na cova com Deus significa estar pronto para Deus trabalhar em você. Se você está na cova, se você olha para os lados e não vê ninguém, é Deus dizendo, olha, eu tirei todo mundo da tua frente, porque quem sabe assim você me enxerga. Quem sabe assim você me sente. Quem sabe assim sozinho você me ouve. Quem sabe não tendo outro lugar para correr, você corre para mim. Eu estou aqui, eu estou esperando. Eu estou de braços abertos para você. Oh, aleluia, glória a Deus. Passado o tempo da cova, o oleiro vai e retira o barro, ele mesmo retira o barro. E aí ele leva para uma plataforma, uma superfície reta e lisa. Ali ele vai estender o barro e vai bater até que o barro esteja fininho como uma folha. Me parece que folhas são apropriadas para escrever histórias, né? Quem sabe é Deus deixando você prontinho para uma nova história. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que nesse processo, que é feito todo com as mãos do oleiro,
O oleiro vai sentindo cada pedacinho de você na mão dele. É você nas mãos de Deus. Deus conhece teu pensamento. Deus conhece teu levantar e teu deitar. Deus conhece cada sentimento que vai no íntimo do teu ser. Aquilo que você jamais ousou dizer, Ele conhece. Sabe por quê? Ele te tem nas mãos. Ele te tem nas mãos. Ele te tem nas mãos. E aí, conforme o oleiro vai deixando o barro fininho, ele consegue sentir até o menor grão de areia que esteja presente ali. E ele vai tirando as impurezas. Porque na hora em que ele vai formar o vaso na roda, se tiver um carocinho de areia lá no meio da argila, aquele carocinho de areia vai provocar uma rachadura e o trabalho do oleiro vai ser jogado por terra. Sabe o que significa isso? Normalmente, a gente só começa a ver as próprias imperfeições quando a gente começa a ter relacionamento com Deus. Quando a gente aceita Jesus, batiza e fala, agora eu estou santo, agora eu estou purinho, estou limpinho, né? E aí começa a aparecer coisas que você não sabia que estavam no teu caráter, na tua personalidade. É o oleiro que está purificando você. E às vezes ele permite que os defeitos do nosso caráter venham à tona, não para que ele veja, não para que os outros vejam. Deus não quer te envergonhar jamais, mas é para que você veja que você não é perfeito. É para que você saiba que Ele te ama do jeito que você é e que é Ele quem vai cuidar do teu caráter, do teu ser. Aleluia, você pode adorar esse Deus. Oh, glória a Deus. Aí o oleiro fez aquela folhinha, enrolou o barro, ele parte aquele rolo em pedaços e faz uma bolinha. Opa! Tirou a impureza, já descansou, significa que agora eu vou virar vaso, né? Pastor, já pode me consagrar, porque o oleiro já tirou as minhas impurezas. Já sou perfeita, viu, pastor? Antes eu tinha um defeito que era ser convencida. Agora eu perdi esse defeito, eu fiquei perfeita, né? E aí já quer, né? Olha, agora eu vou cantar, eu vou, né? Vou montar um grupo aí, alguma coisa nova na igreja, né? Vou fazer um grupo chamado Louvor de Quinta, né? Só canta aqui na quinta-feira, viu? Eu vou arrasar agora, né? Não. O oleiro faz uma bolinha bonitinha e fala, agora você vai esperar mais um pouquinho. Põe lá no canto da olaria, pega um pano apropriado para isso. Significa o quê? Não é um pano branco. Porque se é um pano que vai cobrir barro, deve ser um pano bem encardido, feio e sujo, né? E aí, porque está coberto com pano feio e sujo, ele deve pôr no fundinho onde ninguém vai ver. Pega a bolinha e vai lá e põe na pilha de bolinhas que ele tem. Cobre com aquele pano úmido e deixa lá para descansar. Eu preguei aqui no primeiro culto e aí sempre tem alguém que vem dar um testemunho, né, do que conhece. E nosso irmão Christian veio me falar que ele esteve na China e que lá a China é famosa por produzir grandes vasos que chegam a ser obras de arte caríssimas, né, os famosos vasos Ming. E que o oleiro nunca trabalha com as bolas de barro que ele separou. Ele pega a terra para o filho dele fazer vasos. Ou seja, quando o oleiro está trabalhando o barro, ele está trabalhando o barro que o pai dele guardou para ele. Está vendo quanto tempo o barro espera na olaria? Eu lembro de uma pessoa chamada José. Um dos meus personagens favoritos na Bíblia, porque foi o primeiro contador de que se tem notícia, né? Porque quando ele foi cuidar dos celeiros lá, do faraó, ele tinha que fazer controle de estoque, né? E o controle de estoque implica o quê? Pepsi, o Epsi, né? Primeira a entrar, primeira a sair, última a entrar, última a sair, né? E é por aí que vai, contabilidade é gostoso assim. Então, quando eu dou aula para os meus alunos, eu falo, o primeiro contador que se tem na história está na Bíblia, chama José do Egito. Mas José foi chamado com 17 anos. Com 17 anos, Deus deu sonhos para ele, e nesses sonhos ele seria grande, ele seria importante, a ponto de a própria família dele reverenciá-lo. Imagina só se Deus te dá sonhos, né? Você vai ser grande, você vai... Tem gente que tem sonho assim, né? Olha, você vai receber uma promoção. Opa, vou pro shopping hoje mesmo e vou estourar o cartão, porque eu vou ganhar mais, dá para pagar, né? Você vai ser importante. Opa, vou passar a humilhar todo mundo que eu conheço hoje mesmo, porque afinal de contas, se você é importante, já tem que me preparar para isso, né?
José do Egito foi chamado com 17 anos. E aí seus próprios irmãos jogaram ele dentro de uma cova no meio do deserto para ele ser comido pelas feras. Depois ele foi tirado da cova e foi vendido como escravo. Foi preso. E só aos 40 anos ele assumiu o posto de governador do Egito, a maior potência que existia. De 17 para 40 tem bastante tempo, né? Sabe o que significa isso? Deus preparou José para esperar. Fica lá no cantinho. E essa é para você que fala, olha, eu vou sair daquela igreja, sabe? Porque eu sei pregar, mas nunca me deram oportunidade. Não chamaram nem na quinta. Que dirá no domingo, numa festa de aniversário da igreja. Eu queria pregar, eu achei que pudesse pregar no encerramento do aniversário da igreja. Pastor passa por mim, só cumprimenta, fala, Pai do Senhor, não pergunta nunca, você quer pregar, filho? No louvor, ninguém nunca me chamou para cantar no louvor. Eu sei cantar umas musiquinhas aí e tal, e queria, né? Como que eu vou me desenvolver? Ninguém me enxerga naquela igreja. Ninguém me dá valor. Deus te dá valor. E por te dar valor, Ele está dizendo para você, espera. Espera que é na hora que você estiver pronto, no meu ponto e não no teu, é que eu vou te usar. Espera, porque se você for fazer alguma coisa para a qual você ainda não está preparado, você pode machucar pessoas e se machucar. Então espera. E esse barro que fica em bolinhas na olaria, imaginem vocês que se nós fôssemos fazer uma excursão por uma olaria, a gente ia querer ver a roda, né? Ah lá onde o oleiro trabalha, e querer sentar lá e talvez fosse tentar fazer um vaso. Ou a gente ia querer ver o forno, onde é que o vaso é assado? Mas é assado mesmo, não estoura lá, não. Depende de como ele vai para o forno e tal. Qual a temperatura, né? O forno é alimentado com o que? A lenha, é a gás, é a madeira. Talvez a gente quisesse, depois de conhecer o torno e o forno, quisesse conhecer os vasos prontos. Deixa eu ver os vasos que vocês fazem aqui, né? Quisesse comprar alguns vasos prontos. Mas eu duvido que qualquer um de vocês quisesse conhecer os fundos da olaria, onde tem um monte de bolinhas de barro cobertas com um pano sujo. Deus te coloca num lugar onde ninguém vai te ver, porque você ainda não está preparado para ser visto. Deus te coloca num lugar onde ninguém vai te ouvir, porque você ainda não está preparado para ser ouvido. Tem um ditado que diz que quem é ferido fere. Talvez você veio ferido e Ele ainda precisa tratar as tuas feridas, tirar as tuas dores, para que você não seja dor para outras pessoas e seja bênção para outros. Então, se você está no cantinho aí, não se sente enxergado por ninguém, começa a se sentir importante, sabe por quê? Porque foi o próprio Deus quem colocou você no cantinho, porque você é importante e valioso para Ele. E Ele não quer te perder. E por não querer te perder, Ele vai te preparar para ser usado quando você estiver pronto. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Quando a bolinha está pronta e o oleiro conhece cada uma. Você pensa que ele vai lá e fica nessa não, essa aqui também não, essa não, e pega a última lá, não. Ele sabe qual é que está pronta, qual é o tempo de tirar cada uma das bolinhas, porque ele conhece cada uma. Ele formou cada uma, ele deixou cada uma lá, e ele sabe qual é a qualidade do barro de cada uma daquelas bolinhas. Mas aí ele vai lá e pega uma bolinha e fala, essa está na hora, seu tempo chegou. Aí você fala, é agora. Agora sim, você é missionária, você é consagrada missionária. E eu ouvi dizer que quando a pessoa é missionária, é uma pessoa que viaja às custas da igreja. Assim que funciona, pastor? Não, né? Missionário é missionário na vizinhança, é missionário na empresa onde trabalha. Eu vi uma história, era um testemunho, não era nem testemunho. Porque quando é triste, né, não pode ser testemunho. E um missionário dizendo que foi para a Índia, ele era japonês, fazia missões na Índia. E lá ele conheceu uma missionária brasileira. Essa missionária, quando foi sair para as missões, foi consagrada, a igreja fez placas e dizendo, estamos mandando uma missionária para evangelizar a janela 1040, né? Todo mundo se preocupa lá com a janela 1040 e deixa todas as portas abertas aqui do inferno para as pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E aí puseram publicidade,
recolheram, fizeram campanhas de oferta e mandaram missionária. Para mandar, tinham. Passado algum tempo, aquela missionária ficou lá e aí começou a vir comida estragada, depois começou a não vir nada, e a missionária dizendo, Deus, e agora? Eu vou morrer de fome aqui? Ou as pessoas vão morrer sem te conhecer? E essa missionária tinha só uma irmã aqui no Brasil. E essa irmã era profissional, tinha a profissão mais antiga do mundo. Vocês sabem o que é, né? Ela era prostituta. Aí essa irmã fazia ponto nas ruas aqui de São Paulo, e parte do dinheiro ela mandava para sustentar a irmã missionária dela para não morrer de fome lá na Índia. Eu não sei o que dizer. Para mim, essa prostituta está no céu. Porque ela talvez tenha ganho mais vidas do que eu e você. Então, ser missionário não é necessariamente ser sustentado por alguém. Ser missionário é depender de Deus. E saber que a obra é do Senhor. E não importa que preço tenha que ser feito, ela tem que ser feita. Isso não culmina em glória. Missionário não é aquele que tem outdoor com nome. Missionário não é famoso. Famoso nos céus. Então é hora de ir para o torno. E ir para o torno então não significa brilhar. Significa ir para aquela roda ali. Pode passar a próxima, Saulo. Mas ficar bem no centro da roda. Sabe o que significa? É o centro da vontade de Deus para a tua vida. Ah, não, eu quero ir para a igreja, mas eu quero ficar na porta, porque aí eu vou embora primeiro, não fico beijando aqueles irmãos suados, aquela irmã que prega, nossa, ela desce molhada na porta, ainda tem coragem de abraçar a gente. Pregou em 2 cultos, imagina como não está agora na segunda. A Michelle falou que eu estava sendo chefão. Você continua, né? Ela eu vou ter que abraçar, vou ter que aguentar. E aí, estar no centro da vontade de Deus é no centro da vontade de Deus e não da tua vontade. E o torno é redondo, é um disco justamente para que você só possa ficar no meio. Não tem canto, então não dá para se esconder. Não tem buraquinho, então não dá para fugir. É ali, na mão de Deus. Aleluia, Deus. Porque se Deus colocar você no canto do torno, na hora que girar, o que vai acontecer? Quem estudou um pouquinho de física sabe o que? Vai voar, né? E ainda que ele põe a mão em você, você vai se quebrar. O equilíbrio é quando você está no meio, no centro. Deus te chamou para estar no centro da vontade dele. Deus te chamou para entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que é assim que você vai vencer. É assim que você vai ter sucesso. E ter sucesso com Deus não é necessariamente ter sucesso na nossa perspectiva, mas é ter sucesso de verdade. E ali no centro do torno, o oleiro começa a manipular a roda, que tem uma roda grande embaixo e uma roda pequena em cima, e um pedal. Não é elétrico não, e não é o barro que faz assim como se fosse patins e faz a roda girar não. Não é do teu jeito, não é do teu tempo, é no tempo de Deus. Porque quem manipula o pedal do torno é o oleiro. Enquanto ele te tem nas mãos, ele vai manipulando o pedal. Sabe o que significa isso? Ele dita o ritmo em que as coisas acontecem. Deus está demorando, faz 10 anos que eu estou orando do mesmo jeito. Continua, filho, que eu estou devagar aqui no pedal. Ó, meu ritmo, ó. É no meu tempo, não é no teu não. Deus está rápido demais. Eu me converti ontem. Como que o Senhor já quer me mandar pregar? Você tem vergonha de dar um panfleto para alguém na rua? Tem gente morrendo no vício, enquanto você tem vergonha de publicar no seu Facebook que Deus ama. É no tempo de Deus, querido. Se Deus está dizendo é já, é já. Se Deus está dizendo espera, então espera. É Deus, aleluia, Senhor. Enquanto não está pronto, não pode ir para o forno. Enquanto não estiver firme, não pode ir. E Deus vai manipulando, está crescendo, está ficando bonito. Não, está torto, ó. Vou amassar, vou fazer de novo. É assim. Começa a crescer e quebra lá em cima, porque quando vai alto demais, a tendência é quebrar, a tendência é cair. Deus fala, não, você vai ser baixinho. Mas é assim que eu vou te usar. É na mão de Deus. É no torno de Deus. É no tempo de Deus. E sabe o que eu acho mais lindo do torno? Que ele roda. E aí, à medida que ele roda, e o oleiro está com a mão nele lá, no barro, Deus vai olhando você de cima embaixo.
de um lado e do outro. Sabe o que significa isso? O Senhor é quem te guarda. Guardará a tua entrada, guardará a tua saída, de agora até o final. Ou seja, aquele que começou a boa obra em você não vai parar, não vai desistir enquanto não esteja completa. Mas se Deus está trabalhando em você, se está doendo, se está difícil, se está demorando, é Deus controlando tudo para que você esteja perfeito. Aleluia, Ele quer te encher da glória que é dele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ficou bonito o vaso. Deu forma, fez desenho, né? Fez o buraco, a cavidade, disse: esse aqui cabe bastante azeite. Foi trabalhado por muito mais tempo, então eu posso encher mais, a capacidade é maior. Esse aqui não vai vazar. Se sair azeite aqui é porque ele vai transbordar de tanto azeite que eu estou lançado no torneiro. Mas para pôr azeite ele precisa te mandar para o forno. Agora é hora de aprender um pouco sobre temperança. Porque forno é o lugar onde não são purificadas as impurezas que o dedo não sentiu. O ouro é trabalhado no fogo para ser puro. O barro também para ser forte. A palavra de Deus nos diz, lá em Números 31, 23, e foi a palavra que Deus falou para Moisés no meio do fogo, da sarça. Toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. E a notícia que eu tenho para vocês é que vocês nasceram para passar pelo fogo. Aleluia! Glória a Deus! Quem quer passar pelo fogo? Deus é contigo. Amém, Jesus. Aleluia! Deus é contigo. É Ele quem controla a temperatura. Esse aqui aguenta mais. Eu vou pôr um pouquinho mais forte. Esse aqui é mais fininho, quebra com mais facilidade. Então eu vou dar uma moderada no fogo. Mas ó, ele fica lá na porta do forno dizendo: tá ficando bonito, deixa eu virar. Nossa, tá ficando corado. Nossa, olha só, tá brilhando. Olha que vaso forte. Olha que vaso resistente. Imagina quando estiver cheio da minha glória. E a glória de Deus está sendo gotejada na tua vida, como água que vem de fonte transbordante. Jesus falou que rios de água viva sairiam de você. E a água já começou a ser vertida. À medida em que você é trabalhado pela palavra de Deus, à medida em que você lê a Bíblia, à medida em que você adora a Deus, a água vai gotejando, 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 até que você vai estar cheio, querido. Quando você perceber, você vai falar: eu não sei onde eu aprendi a falar desse jeito, mas eu estou falando. Aí Deus vai falar: eu sei, eu que ensinei. Eu não sei onde eu aprendi a entender a Bíblia dessa forma, mas agora parece que eu leio e as palavras entram dentro de mim. Aí Deus vai dizer: eu sei, sou eu que estou pondo, sou eu que estou trabalhando, porque você é meu vaso e eu tenho coisa com você. Oh, aleluia! Aleluia! E aí vai ter gente que vai olhar para você cheio da glória de Deus e vai falar: você é vaso de barro. Eu já vi vaso de louça que é muito mais resistente que barro. Eu já vi vaso de ouro. Não tem material que comporte melhor a água do que barro. Então, para verter a água que vem do céu, tem que ser barro. Você é o melhor material para Deus. Você é o melhor que Deus podia encontrar. Amém, Jesus. Obrigado. E aí, sabe o que é mais lindo nesse processo todo? Que do começo ao fim, do momento da escolha da terra suja, até o momento do vaso estar pronto, Deus esteve contigo em cada situação, em cada passagem do trabalho. Deus pessoalmente se encarregou de cada coisa. E você está lembrado que a Bíblia diz que Deus te tem gravado na palma das mãos? Você já trabalhou com barro? Já trabalhou na tua casa com Durepox, aquela cola que você pega uma branquinha, uma cinza, monta e tal? Eu entendo dessas coisas de manutenção. O que acontece? Sua digital some. Porque nas reentrâncias da mão vai ficando o material colado, o barro. Sabe o que significa?
Deus impregnado de você. Aleluia, Deus. Se você passou pelo trabalhar de Deus, Ele te tem na palma das mãos. Ele sabe, olha, esse aqui, eu trabalhei, era viciado, eu peguei num lugar, não lembro direito onde é, não, mas não devia ser um lugar bom, porque senão ele estava lá até hoje, ele preferiu ficar comigo. Eu amassei, deu trabalho, ó, até arranhou a minha mão, porque ele tinha umas calosidades, ele tinha uma aspereza, era difícil de trabalhar, mas valeu a pena, não quero nem tirar daqui, eu vou levar comigo para a eternidade, porque ele é parte de mim agora. Mas tem um detalhe, eu sou parte dele, porque essa digital que ele apagou aqui, ao ficar penetrado aqui, está lá marcada, em baixo relevo nele, ou seja, à medida em que Deus vai trabalhando você vai ficando com as marcas de Deus. Quem olhava para você antes e não dava nada, vai falar, está falando diferente, ele está andando diferente, ele diz umas coisas gostosas que fazem o meu coração palpitar. Quando ele fala, parece que eu tô passeando, andando nas nuvens. O que é isso? O que é isso? É a marca de Deus na tua vida. É a marca de Deus na tua vida. Não vai ser possível mais olhar para você como antes. Oh, aleluia. Fica de pé. Fica de pé. Quero chamar aqui o Val para me ajudar no teclado. É que eu ensaiei um hino com ele. Está com amor. Fernanda, a Vivian na bateria, revelação aqui, glória a Deus. Vládia ensaiou, querido bem, também Adriano ensaiou. Não é fácil ser vaso. E para ser vaso, a gente vai passar por vários processos que não são doces, não são suaves. Mas tudo que a gente passar, a gente tem que entender que foi permissão de Deus. Se eu estou chorando e é por permissão de Deus, então esse choro vai passar. Se está doendo e é por permissão de Deus, essa dor vai acabar. Essa dor tem um propósito, que é me levar para um outro lugar. Se eu tive perdas e foi pela permissão de Deus, é porque aquilo não fazia parte do que eu deveria ser. Era Deus limpando o caminho para Ele ocupar com a glória dele. Eu quero que você ponha a mão no seu coração agora. Eu quero orar por você. Talvez até agora tenha doído de um jeito que você diz, isso de evangelho, isso de ser crente não é para mim. Eu quero dizer para você que é sim, querido. E se você está sofrendo é porque Deus está trabalhando em você. Se preocupe se a vida for um caminho de flores. Significa que algo está estranho. Quando Deus trabalha, Ele tem que mudar quem nós somos, nossa velha natureza, para que nós tenhamos a natureza dele, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Então, se está doendo, eu quero orar para que Deus te dê graça para você suportar e entender que o trabalhar de Deus é para o nosso bem. Poderoso Pai, no nome santo de Jesus, eu te agradeço porque Tu és nosso Deus, és nosso Pai. Te agradeço, Senhor, porque quando nos encontraste, Santo Deus, em lugares feios, em lugares sujos, em lugares, oh meu Pai querido celestial, onde a Tua glória não deve estar, Tu te importaste e nos tiraste de lá, Senhor. Mas esse processo pode ter causado dor em alguns de nós. E o processo, meu Pai querido celestial, de ser trabalhado por Ti, muitas vezes é difícil, mas eu suplico, Senhor, que venha nos dar graça. E nos faça entender, ó Senhor, que a Tua vontade, Santo Deus, coopera para o nosso bem. E que tudo que temos que passar para que a Tua glória se faça em nós, ó Senhor, será contigo na caminhada. Nos faça entender que Tu vais conosco, Senhor, que Tu estás ao nosso lado e que nós vamos nas Tuas mãos. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, nos ensina a caminhar segundo a Tua vontade, o caminho que Tu trilhaste para nós. Amém, Jesus. O tempo não passa em vão. Cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver só vai acontecer somente aqui.
Talvez se o tempo de Deus para a tua vida esteja indo rápido demais, que Deus te faça se sentir capaz, porque se Ele está acelerando é porque você está pronto. Vem receber oração aqui, porque até essa oração é a permissão de Deus, para que hoje você saia dizendo aqui: eu sou mais do que vencedor, eu sou vaso na mão do poderoso. Quem olhar para mim e só ver terra velha, saiba que aqui tem vaso, porque o oleiro já me separou para uma grande obra. Quero convidar o pastor Justino para nos pedir. Santo Deus, feche os teus olhos, queridos. Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos por essas pessoas que aqui estão, Deus. São os vasos, ó Pai amado, que muitas vezes, Senhor, não tem entendido, Senhor, o seu tempo, o trabalhar, Senhor, o fogo. Pai querido, mas a tua palavra é a verdade, e a verdade nos liberta. E hoje, Senhor, nós podemos entender, ó Deus amado, que tu nunca demora, o seu tempo, Senhor, é o tempo certo, Deus. E por isso, Senhor, ó Deus, hoje nós entendemos, porque muitas vezes, Senhor, estamos de canto, porque muitas vezes parece que estamos esquecidos, porque muitas vezes, Senhor, ó Deus, passamos pelo fogo, ó Deus amado, em nossas vidas, Pai. Oh Deus, mas porque é a tua vontade, Senhor. E hoje nós entendemos, ó Deus amado, que tudo coopera, Senhor. É tudo que coopera, Pai. Porque a tua vontade, Senhor, é sempre boa, perfeita e agradável, Senhor. É a melhor para nossas vidas, Pai. Por isso eu abençoo essas vidas agora em nome de Cristo Jesus, ó Deus. E eu te peço, Deus amado, faça cumprir, Senhor, a tua vontade na vida desses irmãos, dessas irmãs que aqui estão, em nome de Jesus Cristo, Pai. Possamos entender, Senhor, que a tua vontade, Senhor, é o melhor. É o melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Então tudo, nossa, parou de repente. Tudo que acontece na sua vida é a permissão de Deus. E todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas, até esses momentos difíceis que você tem passado e que você não entende.
o relacionamento que acabou, o emprego que perdeu. Senhor, eu que sou seu servo, por que eu estou passando por isso? É permissão de Deus. É passar pelo fogo. E muitas vezes o fogo, aqui nós vemos lá em Números, né? Que é só aquele que pode mesmo, viu? Se você está passando pelo fogo, porque Deus viu que você pode. E você sairá do fogo bem, você vai ver. Vai ter bênção para a sua vida. Amém. Bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Quando tudo isso passar, você vai dar glória a Deus. Em nome de Jesus. Queridos, segunda-feira.